yoga realmente funciona para as crianças? Aí eu te devolvo a pergunta. Pra Yoga, né? Para mim? Yoga para adulto funciona? Eu acho que sim, mas depois de tudo que a gente Então, viu, né, a gente entendeu aqui do que é o yoga, eu diria que é essencial. Pois é. Como a gente disse, uma filosofia de vida, né? Algo assim, né? Importantíssimo para poder lidar com tantas coisas, mas uma ferramenta muito preciosa. Mas uma criança está preparada para tudo isso? Então, e aí é por isso que eu te falei, por isso que eu te joguei a pergunta se o adulto também pode, porque eu acredito assim, a gente subestima muito as crianças. Concordo. Sabe? Plenamente. Esses meus 20 e poucos anos como professora, né, pedagoga, esse contato você percebe, as crianças são muito pouco ouvidas, né? Os adultos assim não dão importância para você parar e ouvir. É igual o que eu acabei de falar diante da birra. Você só vê a criança sem entender que ela não sabe colocar os sentimentos dela para fora de outra forma e ao mesmo tempo você está ali debatendo com ela, mas sem ouvir o que está acontecendo, né? E é muito mais, isso é muito mais, porque a criança, por que a gente diria que para a criança funciona até mais do que para um adulto? Porque ela é mais pura. Esse estado natural que a gente busca, nós adultos já passamos por muita coisa, muita influência do meio ambiente, né, de toda a nossa cultura, e a criança está ali, ela está começando ainda, né? Então, tudo isso que a gente passa é o que vai refletir no nosso corpo. A respiração, esse encurtamento, essa rigidez muscular, né? E assim, a criança é muito capaz e ela vai vivenciar o yoga de outra forma. O yoga para criança não é igual o yoga para adulto, né? Então, o que uma infância precisa? Ela precisa de muita brincadeira, né? O lúdico, ele é para todas as etapas da infância. Então, o yoga para criança, ele vem dessa forma, ele vem através das brincadeiras. E no Brasil, por exemplo, a gente tem muita gente engajada com isso, que às vezes a gente não sabe. Eles trazem até de uma forma muito pedagógica, muito rica, assim, de criar um ambiente de muita aprendizagem. Então, nós temos o yoga com histórias, né? Do João e da Rosa. Foi assim que eu conheci o yoga, através de criança mesmo, né? Que sempre teve na TV Cultura. Então, tem o Brinca Yoga, que também é através de brincadeiras, contextualizando, né? Juntando ali o que pode ser feito do yoga com brincadeiras do dia a dia das crianças. Tem o yoga com música. Então, tem muito estudo, tem muita coisa sobre isso. Tem o yoga com bichos, né? Que ele é assim, através dos movimentos ali, pegando mesmo, já que cada postura também tem, muitas posturas com o nome dos animais, e é assim, é incrível, porque você traz a criança de uma forma e no meio da vivência, da prática com a criança, ela começa a explorar, a falar algumas coisas, né? E aí aquilo que você falou para mim eu não tenho paciência de fazer yoga, né? De estar na postura. Para as crianças vai ser mais difícil um tempo maior na postura, mas eles não precisam disso. Muitas vezes eles precisam de mais movimento, né? E assim, é o que mais me chama a atenção no yoga para criança, é esse trabalho. É o trabalho assim de você trazer o movimento, a criança sentir que ela vai se movimentar e vai ter a hora que ela vai precisar de parar, de aquietar a mente, se tranquilizar. Então, ela sempre fazer essa passagem do que ela precisa se movimentar, mas da hora que ela precisa parar. Porque as crianças hoje, eles diminuíram muito essa noção, né? Assim, avanço tecnológico, muita informação, a criança bem mais sedentária, né? Então, isso mudou bastante.
Mas quando você faz isso, e às vezes até diante assim do que a gente chama no yoga para criança de protagonismo, você deixa ali a criança colocar alguma coisa para você, ela de repente levar à prática. Então, os amiguinhos estão ali e ela começa a entrar no lugar, no papel do professor, do instrutor de yoga, e ela começa também a dar as opiniões dela e falar, vamos sair dessa postura? Tem muito disso nas aulas, é uma graça. Vamos fazer agora uma outra coisa? Ou então, tem aquela coisa assim, ô tia, sabe aquela brincadeira que a gente fez da respiração? Vamos fazer ela hoje? Hoje eu tô sentindo, eu fiquei triste porque eu não fiz tal coisa, eu queria comprar um brinquedo e não comprei. Tem essas coisas assim, mínimas, sabe? Que interessante. E esse protagonismo, essa coisa, eles se desenvolvem muito, eles mostram muita coisa nas aulas. É muito interessante, Tati, porque você está trazendo uma visão que eu nunca imaginei de que como seria. Porque eu acho que, assim como eu, acho que várias pessoas têm a visão de a criança fazendo as posturas que a gente já tem na mente de pré-conceituadas de ver em outros lugares para adultos. Sim. Por isso que até me trouxe essa ideia do programa de hoje, né, para trazer, porque eu falei, gente, mas como é que ela vai colocar uma criança em tal postura e tal, né, se já um adulto já é difícil, que é uma criança. Mas daí você me traz uma outra visão totalmente diferente. E aí eu te pergunto, será que não vou colocar como erro, mas talvez um empecilho maior para que se tenha um contato com o yoga desde de criança, não seja o jeito que é vinculado, o jeito que é apresentado para as pessoas? Porque hoje você já me apresentou um outro tipo de coisa que seria muito mais interessante. Sim. Né? A maneira que a gente está vendo hoje o que é uma yoga para criança é outra história. Sim, há poucas informações, né? E não adianta. A gente ainda tem assim, como eu te falei, muitas pessoas, os adultos acham que não podem praticar yoga porque veio uma coisa. Então você não consegue muitas vezes o tipo de informação que chega também. Não tem como uma criança praticar. Porque, sim, né? Por exemplo, tem mães que chegam para mim e falam assim, eu adoraria, olha, ia ser tão bom a minha criança chegar mais zen em casa. Olha, e não é totalmente isso, chegar zen em casa, né? A criança, muito mais. Bem, né? Conhecer suas emoções, saber lidar com as suas emoções, né? Sim, ela pode estar ali, mais calma, mais receptiva, mais acolhedora, né? Sim. E é muito mais que isso, né? Não, e isso também serve até para as escolas, um projeto para as escolas que seria muito interessante, gente. Mas viu, Renato? Há muitos projetos para a escola já sendo desenvolvido. Também tem uma pessoa no Brasil muito engajada com o yoga para a educação, né? Voltado para a escola. Antes de levar, assim, para o meu espaço, para o meu ali fazer com as crianças, como eu estava trabalhando ainda como professora na escola pública, então algumas vezes era o que eu fazia, eu levava para as crianças dentro de sala de aula. Bacana. Né? Só que, assim, eu percebia que eu poderia, às vezes, levar mais para a educação infantil, porque ali eu podia sair com as crianças para fora da sala, e ali elas se libertavam e a gente ia fazer, principalmente através de contação de histórias, né? Sim. Você vai contando a história e nela vai entrando as posturas, vai entrando a respiração, vai entrando o momento da meditação, e aí também tem o relaxamento, né? O Waldorf traz isso? Você sabe? Sim. É que eu imaginei, agora que você falou, eu falei, talvez eu já li alguma coisa. O Waldorf pode trazer isso. Sabe quando eu fazia pedagogia, link e seguia do Waldorf, que eu achava fantástico. Sim. Que hoje nada mais é que as terapias, o que as terapias integrativas fazem, o que as práticas integrativas fazem, que antes chamava de louco, e hoje, né, muita gente em São Paulo está crescendo cada vez mais. Então, esse contato mais, esse tipo de aprender mais vivencial do que teórico. Isso. Né? Assim, essa prática que eu trouxe para você e que eu vou conversando mais, claro que ela é algo assim mais
uma coisa que trouxe para o Ocidente. No Oriente, se você for ver as crianças na Índia, como que eles praticam, é muito mais sério, não tem a brincadeira em si, né? Eles vão passar por toda essa estrutura da aula de yoga, né? O que eu falo aqui, por exemplo, é da estrutura do Hatha Yoga, que é o tipo de yoga que eu trabalho. Mas, assim, nós não deixamos, enquanto yoga lúdico, com brincadeira, de levar o que é da tradição, do Hatha Yoga tradicional. Então, por exemplo, nós temos 3 pilares, que esses são da tradição do yoga e que as crianças lá na Índia vão vivenciar e as nossas precisam vivenciar aqui também, por mais que seja muito mais lúdico. Seriam os 3, o ensinamento, o mestre, que é o professor, e o seu discípulo, que é o aluno. Mas então, assim, aquele respeito, sabe? Aquela coisa assim, é algo que eu vou trazer para você, né? É algo que já existe, da onde vem essa prática, da onde vem a importância disso, mas dando esses espaços para brincadeira, para a criança criar também, né? Muito interessante. Então... E eu acho totalmente válido essa adequação, né, para aqui no Ocidente, Sim. Porque é um jeito de você estar trazendo a técnica, mas de uma maneira que ninguém falou que não podia. Né? Assim, isso que eu acho bacana. Isso. Porque vai mudar muita coisa de cultura para cultura. Sim, não dá pra gente querer comparar uma cultura com outra totalmente diferente, que nem a indiana, né? Olha, é algo assim que às vezes as alunas falam para mim, nossa, não vai ter como eu sentar e fazer uma meditação. Aí eu falo, olha, a gente vai aprender a meditar, mas é claro que não dá para você comparar com um monge que ele está num lugar muito silencioso, que não vai tocar telefone, que não vai acontecer outras coisas. Sim, e nem nosso dia a dia permite nosso dia a dia. Né, assim, como é que eu vou dizer, uma evolução tão grande como, né, se tem lá na Índia. E a meditação para as crianças, muita gente vai falar assim para mim, nossa, isso aí você pode esquecer que o meu filho não vai fazer, ele não para, né? E a meditação para criança, ela começa de outra forma. Você vai trazer jogos que exigem, assim, trabalhar com foco, com atenção. A meditação é atenção plena, né? Então, jogos que exigem você fique em silêncio e pratique aquilo. É daí que vai vir primeiro, os primeiros passos até a criança aprimorar mesmo a meditação. E papai e mamãe que fala que criança não vai dar conta, não se esqueça que a criança é o reflexo de papai e mamãe, né?